Olá, Walter! Olá, Jean. Bem-vindo a mais um Conexão ESG. Que maravilha, Jean. Eu acho que esse podcast aí vai ser um sucesso, pois nós vamos estar fazendo a conexão tanto com especialistas que atuam na área de ESG, que a gente vai poder trazer aqui cases de sucesso, mas também com empresários interessados na conexão ESG, para que eles entendam como pode ser feita essa caminhada, né, ou a jornada ESG dentro das organizações, onde pode colocar eles num outro patamar de negócio. E essa trilha aí será galgada aí, né, por consultores aí e também para o Instituto Bertol, né, que aí tem sócios e apoiadores, que é a Russell Belfort, o grupo Gap Soluções em Compliance e a Bertol Sociedade de Advogados, né, que formaram aí esse instituto. E dentro desse instituto nós vamos fazer as conexões ESG para conseguir apresentar à comunidade, né, aos stakeholders, aos futuros entrevistados, entrevistandos que vão estar aqui presentes, né, nesse Conexão ESG, trabalhando aí essas importâncias desses temas aqui que tá bem na realidade do mundo empresarial, né, Walter? Perfeito. E aqui a nossa grande missão é desmistificar esses temas de maneira muito objetiva e, como eu posso falar, primeiro vamos aprender a fazer o básico bem feito para sermos bons, né? E aí rumar à excelência. Então, vamos começar a trabalhar a desmistificação de conceitos. Então, vamos fazer esse bate-bola, Jean? Não, vamos lá, Walter. Então, iniciando o nosso primeiro podcast aí, nada mais justo que fazer uma apresentação, né, Walter? Então, pedir para o Walter fazer a nossa apresentação de quem é o nosso consultor, Walter. Maravilha. Jean, eu comecei a minha jornada de trabalho na área, então, na época chamada de EHS, né? E hoje ainda nós temos as letrinhas aí, o EHS, onde é Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional. Então, como você vê pelos meus cabelos brancos, né? Eu já tenho uma boa caminhada nesta área. Eu tive o privilégio de começar a minha formação profissional em empresas multinacionais, empresas que já nos anos 80 eram referências em governança corporativa no mundo, né? São formadores de opinião. Então, estou te falando aqui das organizações Siemens, que foi meu primeiro trabalho após a minha vida militar. Então, eu fui para essa empresa e desde 1984 comecei a minha jornada lá. Eu era líder de EHS, então eu era o responsável pela parte de saúde, segurança e meio ambiente, né, numa planta de 40 mil metros quadrados com mais de 3.500 funcionários, tá? Onde nós tínhamos um grupo multidisciplinar de atuação e trabalhos bem significativos, o qual essa empresa, inclusive, me deu muita oportunidade. Então, além de eu ser formado na área da biologia, eu sou formado na área de saúde e segurança ocupacional, né? Também na área de higiene ocupacional, na área da pedagogia empresarial. Então, o meu forte nessas empresas sempre foi ser um líder, participar do comitê gestor e ser agente multiplicador, trabalhar a transformação cultural dentro da organização. E também fiz uma especialização na área do direito ambiental, porque isto requer para que possa se entender leis e regulamentos no nosso país. Nesta empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos, tá? E saí desta empresa para uma outra oportunidade interessante, que é um grande grupo cervejeiro multinacional, quando eles vieram pela primeira vez para o Brasil, né, compraram uma série de empresas no Brasil, e eu fui convidado também para ser um líder nessa área de saúde e segurança ocupacional, o qual eu trabalhei desde 1995 até 2005, né? E nessa empresa o trabalho foi tão interessante que em 1998 nós fomos referência, inclusive com uma indicação do Ministério do Trabalho, porque nós tivemos um case de sucesso de mais de 6 milhões de dólares, tá? Por conta de colocar em prática essas ações de saúde, segurança, meio ambiente, o qual a gente obteve um bom retorno operacional, tá? Logo à frente, também por essa empresa, eu fui gerente de projetos na parte de aquisição, fusão e até mesmo desmontagem de patrimônios, né, devido às mudanças do mercado. E como líder nesse projeto, também tive um grande aprendizado, tá? Então, foram os primeiros 20 anos da minha carreira profissional em empresas de grande porte,
na área da liderança. E um detalhe, nunca parei de estudar. Sempre me aperfeiçoando, fazendo cursos de especialização, né? Além dos que eu te comentei aqui, muitos outros. E após isso, então, em 2005, eu segui a minha carreira profissional solo como um consultor facilitador, mas sempre sendo uma pessoa com uma visão global, uma visão econômica, uma visão do que um investidor espera de uma organização, de qual é o papel das lideranças e como ser um facilitador com os diversos colaboradores dentro da organização, para que se possa, através de um processo de educação continuada, fazer essa transformação nas empresas para torná-las competitivas. Tá? Então, esse é o profissional Walter, que hoje está aqui fazendo esse podcast com você e que atua nesse sentido dentro das organizações. Eu entendo que um consultor ele tem que ser um facilitador e um transformador. E para isso nós temos metodologias, ferramentas, né? E principalmente compreender a caminhada da empresa e a expectativa dos investidores. Obrigado, Walter. Então, E fale aí você então, da sua vamos. carreira profissional. Bom, vamos lá então. Eu comecei minha carreira profissional lá no meu curso de administração, quando me formei em administração. Eu vim de uma faculdade que era habilitada em comércio exterior. Meus primeiros passos aí na gestão foi na parte de comércio exterior, né? A gente desenvolveu o processo de exportação aí para alguns países da América Latina. E aí começar a trabalhar o ESG, né? A sustentabilidade na época, um pouquinho mais anterior, uma ala, um guarda-chuva de ESG. Nessa mesma época aí me apaixonei pelo tema e como um bom estudioso, né, sempre gostei muito de estudar, entrei no mestrado. Nesse meu mestrado aí, quando eu entrei no mestrado, na época eu também fui gestor de projetos e fui gestor operacional de uma empresa multinacional da área metal mecânica. Era líder de um time aí de 30, 40 pessoas na parte de processo de produção, melhorias de processo. Novos processos, né, aplicando ferramentas de produção, 5S, Kaizen, ManaWash, Just in Time e vários outros tipos de ferramentas. E nessa época aí, eu recebi o convite para iniciar na docência do ensino superior. Iniciei em faculdades aí, pequenas faculdades, fui professor de mestrado, fui professor de pós-graduação em algumas instituições. E aí sempre gostei muito aí dessa área social. E aí desenvolvi meu primeiro grande projeto, que foi o mapeamento do econômico, social e ambiental de empresas da construção civil, onde eu desenvolvi minha dissertação. Isso foi em 2008, 2009, onde eu apresentei a minha dissertação, defendi a minha dissertação, e aí sempre segui nesse caminho. Em 2012, entrei no doutorado, também na área de produção, na área de sustentabilidade, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um modelo, né? Esse modelo se chama ESA, Econômico, Social e Ambiental, aplicados a empresas metal mecânica. E esse modelo, então, a gente comparou toda a parte de governança de uma empresa multinacional brasileira de uma empresa multinacional francesa. E a gente fez a comparação, né, de como que se comporta o ambiental, o social, o econômico, né, dessas organizações aqui no Brasil e na França. Então a gente desenvolveu essa tese. Junto com esse meu caminho aí, eu ministrei e ministro ainda as docências há 14 anos em faculdades, né, ainda estou no momento dando aula, com mais de 100 orientações aí, participações de bancas de graduação. Na área, mais especificamente de sustentabilidade, eu tive a oportunidade de orientar inúmeros trabalhos, novos sistemas, né? Trabalhando novas realidades do ambiental e do social. A da governança também, algumas coisas de sucessões, trabalhando aí um tema novo. Nessa caminhada também, eu sempre prestei consultorias na área de processo e produção, e essas consultorias foram em empresas de pequeno, médio e grande porte aí, e agora estou associado, né, na Russell, na parte de consultoria, na parte ESG, Walter. Então seria essa a minha pequena apresentação aí, Walter. Bacana, e dentro desse nosso processo de consultoria, né, eu sou sócio na empresa e nós temos aí, inclusive, uma equipe multidisciplinar, né, atuando em grandes projetos no Brasil. Então, posso dizer para você, né, Jean, que nós somos pessoas aqui e nós temos a experiência teórica, pedagógica e também nós temos a experiência prática do dia a dia, tanto nos segmentos de indústria, na área de manufatura, quanto no segmento de agronegócio, quanto no segmento de serviços e outros, tá? Então, estamos aqui para fazer um podcast bem rico nesses conceitos, desmistificando e mostrando para as empresas que muitas vezes a gente fazer um básico bem feito
é o bom caminho para a gente evoluir rumo à excelência. Trazendo soluções, fazendo sugestões e melhorias para essas empresas, né, que tanto precisam, né, de uma forma simples, tecnológica. Não usamos aquela tabelinha no Excel, né, trabalhamos com ferramentas, BIs, aí logo para trazer software, né, para trazer soluções rápidas aí aos nossos associados e nossas empresas que nós prestamos consultoria. Então, para iniciar o nosso podcast, Walter, nada mais justo que nós falarmos do primeiro tema, né, do ambiental, do social e da governança, né? Então, o nosso primeiro tema é um environmental. Então, o que é esse tema aí da ambiental, Walter? Eu vou dividir em algumas questões aqui e eu vou fazer uma pergunta, né, Walter? Vamos discutir sobre questões ambientais, um exemplo, tipo, mudanças climáticas, Walter. O que está acontecendo no mundo? Que realidade nós podemos trazer? O que são mudanças climáticas? Está acontecendo no Rio Grande do Sul uma mudança climática aí bem expressiva, algo fora da curva, de uma realidade que nós estamos passando aí, Walter. Vamos falar nesse primeiro tema aí para nós começar a discutir o ambiental. Maravilha de pergunta, Jean. Na realidade, as mudanças climáticas que tanto a gente vinha discutindo, e nós que já estamos há algum tempo no segmento, a gente já vem observando, essa questão ela vem se perpetuando, né? Veja o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul e posso dizer para você que uma pequena parcela das organizações, né, das empresas aí estavam preparadas para um evento deste, né? Tanto que você vê que grandes empresas e a maioria das pequenas e médias empresas sequer tem seguro nessas questões climáticas. Portanto, este é um tema que é ênfase. Nós temos aí a resolução 666 agora da SUSEP, tá? As próprias seguradoras estão se preparando para isto. E quando a gente está falando de mudanças climáticas, é algo muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam apenas no risco macro, né? Cheia, seca, vendavais, granizos, né? Mas na realidade, quando você pega um determinado risco, por exemplo, esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, a cheia, tá? O impacto que ele tem na economia é muito grande e os riscos que trazem para os negócios é maior, porque nós estamos falando de questões de ordem logística, tá? Hoje nós vamos ter empresas que não foram atingidas pelas cheias, mas não conseguem operacionalizar porque não têm o acesso pela estrada. Tá? Colaboradores estão impactados pela perda do seu patrimônio e não conseguem trabalhar. Então, nós temos um problema de mão de obra. Prestadores de serviços nessa cadeia produtiva, né, que não estão preparados da mesma forma que a empresa líder, eles hoje estão desmobilizados, né? Não conseguem produzir para atender dentro da cadeia, então isso vai provocar paradas dessas grandes empresas também, suprimentos de matérias-primas e insumos. Então, veja que mudanças climáticas, ele é algo muito mais complexo do que se pensava, tá? Tanto que nós podemos, a partir deste evento do Rio Grande do Sul, ter muitas e muitas lições aprendidas, porque o Rio Grande do Sul hoje, ele está passando por uma crise chamada catastrófica, tá? E muitas vezes lá no dia a dia, quando a gente está levantando aspectos e impactos ambientais e depois identificando riscos relacionados ao negócio, a gente estava enxergando ali a empresa, se aconteceu algo direto com a empresa, mas não imaginar, muitas vezes, que nós temos um evento climático dessa magnitude que está afetando todo o estado e está tendo, inclusive, um reflexo em toda a economia nacional e até com reflexo internacional, porque hoje nós temos problema de empresas que não conseguem trazer matéria-prima e produto acabado da Argentina, do Uruguai, não conseguem atravessar a fronteira e ter acesso a essas rodovias para chegar com o produto onde tem que chegar. Tá? Walter, então vamos corroborando com esse sistema aí, fala um pouco sobre nós aí, para nós, né? Os recursos naturais, emissão de carbono, como é que está essa estrutura aí no Brasil,
para nós ter um panorama, né? Para nós começar a entrar dentro desse podcast aí, nessa área ambiental, nada mais justo que falar com um biólogo, né? Com um cara especialista nessa área para tentar discutir esse tema, né? Tipo, são temas novos, tipo recursos naturais. Qual é a visão de uma empresa? Qual é a visão de uma empresa sobre efeito carbono, né? Emissões de carbono, perdão, que é algo novo que está discutindo aí muitas consultorias nessa área de emissões de carbono, né? Dá uma perspectiva para nós do que o mercado está trabalhando, o que está acontecendo. É muito interessante. Aqui eu posso trazer até exemplos práticos, né? Sem entrar no mérito aí de quem é o nome da empresa que está fazendo, mas como a gente tem atuado forte nesse segmento, a gente pode trazer, tá? Acho que quando nós estamos falando, por exemplo, em recursos naturais, nós estamos falando do uso de recursos naturais. Então, vamos falar lá de água, de energia, de matérias-primas e insumos, né? Essas empresas, elas vêm atuando nos seus processos, né? Então, veja assim, ó, a, a gente pode falar assim, como é que eu posso atuar para melhorar o meu desempenho dentro da empresa, para que eu possa utilizar menos recursos naturais e ainda assim ter o melhor desempenho na empresa, tá? Veja como o setor de qualidade e meio ambiente podem conversar. Então, o fato de uma empresa ter boas práticas na qualidade, fazer aquilo que ela faz bem feito e evitar retrabalhos, tá? Isso impacta diretamente na questão ambiental, que é o uso dos recursos naturais. Então, criar mecanismos. Se essa empresa, por exemplo, está utilizando água, como que ela pode otimizar o seu processo para utilizar água? Se a água ela pode ser escassa em determinados períodos, como é que eu posso otimizar e armazenar a água adequadamente para que no momento que essa água estiver escassa, eu possa utilizar? Então, nós podemos chamar de um processo de gestão das águas. E assim também se aplica com a mesma metodologia para outros recursos naturais, né? Que pode ser, por exemplo, os recursos minerais. Tá? O que eu posso te dizer? Se eu entrar um pouquinho em manufatura, entrar lá em matérias-primas do ramo da construção civil, eu posso te dar exemplos de trabalhos maravilhosos que a gente fez de reutilização de materiais estruturais e não estruturais. E aí você pode pensar assim, tá, mas qual é o ganho que a gente teve em recursos naturais? Quando se precisava retirar a argila virgem, tá, de uma jazida para fazer a transformação e ter uma cerâmica lá na ponta, por exemplo, tá, o reaproveitamento dos resíduos desse material, ele pode ser aproveitado para processos não estruturantes dentro da construção e reduzir o uso de matéria-prima. Tá? Com certeza, eu também estou evitando a emissão de resíduo que vai lá para um processo ou talvez até para um aterro, né, por não ter uma utilização. E eu vou lhe interromper. E a próxima pergunta era justamente nessa sequência. Energias renováveis. Um aterro pode tornar novas energias. Eu acho que é um tema fundamental no ambiental. Complementa aí sobre esse tema energias renováveis, Walter. O Brasil, nesse sentido, ele tem que quebrar muitos paradigmas, tá? Nós temos muitas oportunidades hoje da geração de energia. Os próprios resíduos urbanos hoje, e muitas cidades ainda têm a prática de mandar para aterros, embora hoje já se chama de aterros sanitários, tá? Mas isso é um desperdício de energia. Se nós formos olhar para modelos de outros países, onde tudo isso vira energia, nós temos a oportunidade de usar processos tecnológicos onde a gente pode fazer o tratamento de resíduos e esse resíduo ser transformado em energia. Tá? Então, o Brasil ele tem uma matriz aí energética espetacular, ainda para ser explorado com muita tecnologia. Tá? E essa tecnologia hoje já está disponível. Nesse sentido, Jean, você poderia, por exemplo, citar para nós, então, para nós sair um pouquinho do tema ambiental e entrar no tema social, tá? Como é que a gente pode pensar e apresentar as questões sociais como diversidade, inclusão, direitos humanos, relações trabalhistas e impactos à comunidade? Bom, Walter, então vamos dividir por ações, né? Hoje as questões sociais, quando você trabalha o modelo de conexão ESG, as empresas são bem pertinentes nesse processo. Então, o que está acontecendo com o social? Eu sempre falo que uma empresa, o que ela pode fazer de melhor de social é colocar à disposição um trabalho. Nesse trabalho, o funcionário ele tem recurso,
ele trabalha, ele leva o provento para sua família, ele consegue ir no mercadinho, ele consegue comer, ele consegue ir comprar, ele consegue movimentar a economia e vira um ciclo, né? O grande problema é esse, tipo assim, no meu ponto de vista, a maior obra social que uma empresa pode fazer é conseguir começar com 10 funcionários, daqui a 10 anos colocar 20 funcionários. E aí, tipo assim, ó, colocando esses funcionários novos nesse mercado de trabalho, a gente consegue ir para um outro patamar que você me falou aí. Diversidade e inclusão. Então, tipo assim, ó, nós tendo uma empresa grande, uma empresa robusta, a empresa ela vai começar a incluir pessoas, incluir outros gêneros, incluir pessoas com deficiência. Por mais que nós temos normas, né? Mas a empresa ela acaba trazendo novas pessoas para trabalhar uma outra realidade, para entender a cultura de onde essa empresa está. Esses colaboradores, eles também são stakeholders, eles vão modificar o sistema de gestão, eles vão sugerir melhorias dentro desse processo, né? E aí vem toda a parte de direitos humanos, né? Tipo assim, ó, o trabalho, o direito ao trabalho, o direito à vida, os novos... E aí, Jean, o que você está colocando é tão importante que é uma quebra de paradigma das empresas. Por exemplo, as empresas não têm mais que se preocupar com o dentro do muro. Na realidade, quando nós estamos falando da relação com a sociedade, o social, né, nós temos que entender que a relação dessas empresas é com a própria comunidade do seu entorno, porque são esses colaboradores que vêm trabalhar aqui na empresa, são esses colaboradores que têm que ser acolhidos, e esses colaboradores que refletem a empresa na sociedade. Então, quando uma empresa tem essa interação, né, que ela quebra esse muro com a sua vizinhança, ela passa a ser bem vista pela sociedade, ser abraçada pela sociedade, e a tendência dessa empresa é crescer na sua comunidade. Não, com certeza. E, tipo assim, esse crescimento vai envolver outros fatores, tipo relações trabalhistas. É bem interessante, tipo, nós tivemos algumas mudanças novas agora. O MEI é uma forma nova de trabalho. Tipo, nós saímos daquele regime lá da escravidão, passamos por uma CLT de 41, estamos modificando para novos sistemas, novas formas de governo, A liberdade de trabalhar. A própria liberdade de trabalhar em casa. Hoje o home office é exemplo disso, né? Então, tipo assim, ó, são questões novas que as empresas estão trabalhando. O próprio ESG pensa isso, né? Tem um guarda-chuva lá na nossa anteninha lá que está melhorando esses processos, trabalhando esse impacto. E aí eu comento assim, o impacto numa comunidade, que você me indagou na pergunta. Cara, os impactos sociais de uma comunidade são fabulosos. Tipo assim, ó, uma empresa se instalando numa cidade pequena, ela traz ICMS, ela vai ganhar um posto de saúde porque vai vir mais pessoas, o município pode empreender, então todo mundo ganha nesse processo de gestão ESG dentro de uma empresa. E aí você vê que tem um detalhe interessante, porque dentro do S do social também está a saúde e a segurança ocupacional. Tá? Então, toda aquela preocupação que a empresa tem dentro das suas instalações com a saúde e segurança, quer dizer, o fato de eu estar lá com máquinas e equipamentos oferecendo proteção, o treinamento e a conscientização dos meus colaboradores nos procedimentos de saúde e segurança do trabalho, o meu departamento de medicina cuidando da saúde dos trabalhadores, tá? Eu evito problemas, porque normalmente quando acontece um acidente dentro da empresa, tá? A dor dá lá em casa. Então, eu gero um desconforto, eu gero um problema para aquela família. E eu sempre comento, né? Esses problemas que acontecem com essa parte de saúde, eles podem ser sanados, porque, ó, vou citar um exemplo, há 20, 30 anos atrás, quando o cara colocava um IPI, a gente anotava lá como é que é o código... O CID? Não o CID, que tem no equipamento? Sim. O do EPI, a referência. O do EPI, a referência lá, eu te dei uma luva, tudo se quer. Hoje em dia não é usar se quer, é trazer o colaborador para ele ter certeza, a consciência que é bom para ele usar e a empresa não vai cobrar. Vira uma coisa cultural dentro da empresa. Isso. Tu acaba trazendo isso para uma realidade. Isso nada mais junto que é o social. E veja que isto a gente consegue observar lá no primeiro diagnóstico do ESG, aonde eu consegui entender os riscos inerentes ao negócio e perceber que, por exemplo, saúde e segurança ocupacional, ele é um risco material a essa empresa, assim como a gente olhou no pilar ambiental, né? Então, se eu tenho um risco material, eu vou ter ações mitigadoras. E essas ações mitigadoras, elas passam pelo treinamento e conscientização, a entrega de equipamentos de proteção individual adequadamente, a proteção de máquinas e equipamentos, a organização de um ambiente de trabalho, né? E esse é um processo contínuo. Melhoria contínua. É um processo de bem-estar, processo de operação, né? Tipo, perfeito. Ele vira um ciclo, é uma trilha que todo mundo vai ganhando, todo mundo vai lucrando. Tipo assim, o colaborador, ele tem consciência, ele sabe do que é bom. A empresa vai querer melhorar o processo sistema e vai trabalhando aí, promovendo
igualdade, tipo assim, ó, há 20 anos, 100 anos atrás, a mulher não trabalhava. Hoje ela faz parte de um processo de trabalho, ela toma decisão, ela está no sistema de governança, ela está no sistema de solda, muito bem qualificado no tipo de solda. Então, tipo assim, ó, são paradigmas novos que estão mudando no social dentro das nossas E empresas. todo esse processo aí vai fazer com que essa organização construa, com a carinha dela, uma coisa chamada cultura ESG. Né? E essa cultura, ela é continuada, quer dizer, nos primeiros momentos nós vamos perceber que as coisas estão ainda desconectadas, e aí quando você começa a associar as melhorias do processo, as melhorias de proteção de máquinas e equipamentos, a governança lá corporativa, tendo os cuidados da transparência, obrigações com o governo, os relatórios de sustentabilidade, enfim, tudo isso que vai se construindo, a questão de médio prazo, nós vamos ter uma construção da cultura organizacional, onde esses membros que compõem a empresa, né, os seus colaboradores, as suas lideranças, né, eles vão ter o senso de dono. E o turnover dessa empresa, inclusive, Reduz, ele com vai certeza, né? reduzir significativamente, os custos operacionais reduzem também e ela se torna competitiva. Quer dizer, imagina você sendo uma empresa lá na ponta da cadeia de fornecedor, a empresa mãe que a gente chama, né, a grande, eu com certeza quero contratar esta empresa, ou prestadora de serviço, ou uma fornecedora de matéria-prima ou insumos, tá? Por quê? Porque ela tem uma cultura alinhada à empresa da ponta. Então, encerrando esse tópico, Walter, essa cultura, né, pode se transformar numa rentabilidade para a empresa, né? Tipo assim, uma rentabilidade num capital social, num capital financeiro, né, para tentar Isso. mitigar esses processos. Então, para nós fazer um apanhadinho do que nós já apresentamos até agora, né? O nosso tópico inicial foi o ambiental, nosso segundo tópico foi o social, e agora nós vamos entrar para o nosso terceiro e último tópico, né? O governança. Governança corporativa. Walter, eu vou fazer uma pergunta bem simplesinha para ti. O que tu enxerga de novas estruturas, da transparência, do que está acontecendo na governança? O que seria bom para uma empresa? Tipo, na sua visão como consultor, qual é a principal visão que uma empresa deveria ter na governança? Tipo, seria transparência, ética, estrutura de liderança? Conta para nós um pouquinho da história envolvendo esses três temas. Vamos dividir em três temas aqui: ética nos negócios, estrutura de liderança e transparência. Eu acho que esses três temas, eles trabalham em conjunto, tá? Eles estão intrinsecamente ligados, porque eu não consigo desconectar eles, né? O que eu preciso? Eu preciso de lideranças, tá? Entendendo o que é o negócio. Tanto que eu comento o seguinte, as principais lideranças da organização, eles têm que fazer parte do comitê, porque é esse comitê que o consultor facilitador vai treinar e capacitar para que juntos construam os procedimentos adequados. Eu vou pedir uma parte desse comitê multiárea, né? Exatamente. Tentar colocar pessoas do alto escalão com pessoas do chão de fábrica. Exatamente. Tentar montar um comitê gestor, sempre a gente faz as sugestões das consultorias, né? O nosso comitê tem que ser representativo de todos os departamentos e tem que ter autonomia. Tem que ter uma autonomia de tomada de decisão. Ó, nós queremos isso, nós temos que mudar isso. Eu sempre falo, não é querer, é sugerir uma melhoria. O CEO, o CFO, a presidência, a gestão estratégica vai decidir se aquele rumo é ou não é. Na visão do projeto, a gente vai fazer sugestões. Não é que um consultor vai chegar lá e vai dizer, não, isso aqui tem que ser empurrado igual abaixo. Não. Tem todo um processo de transparência de como se faz adequado. Eu sempre digo, é customizado, né? É costurado, alinhado para cada tipo de empresa. Cada empresa com a sua realidade. E aí ele pode ter lá um processo de governança, né, bem desenhado, com a carinha daquela empresa, onde ele vai ter, que a gente, de novo, vai lá para a matriz de materialidade, que dá esse norte, né? E eu vejo lá que um dos riscos, por exemplo, são compromissos com o governo. Então, eu tenho que ter uma contabilidade, um financeiro, tá, bem ajustado, assim como um RH, porque eu tenho as relações trabalhistas. Então, tudo aquilo que implica em atendimento de requisitos legais, eu saber ter uma matriz e ter ações mitigadoras. Tá? E essas ações são resultados, né? E um processo de compliance bem estruturado, e aí, nós falando aqui de processo de compliance, né, nós estamos falando aqui das pessoas apoiadoras do nosso podcast aqui, do Instituto Bertol e da Russell Bedford, quer dizer, tem pessoas especialistas. A Get Soluções em Compliance, exato. O próprio Bertol associados, né, advogados associados. E isto, que já possuem aí no seu DNA todo esse processo de estruturação
desses documentos. Agora, não adianta a empresa ter apenas, eu tenho aqui a cartilha de compliance. Não, é as pessoas que são impactadas por esse processo realmente serem treinados, conscientizados, fazerem com que isso faça parte da cultura da organização e isso naturalmente vai fazer parte do dia a dia da empresa. Então, como é que o meu comprador compra? Né? E se ele receber uma ação diferente do mercado, como é que ele se comporta? Como é que eu me comporto frente aos órgãos governamentais? Eu sempre comento, né, que eu sempre digo que uma boa governança, ela começa num tripé da sustentabilidade. Croton e Kaplan lá, ele fala, né, que ele tem que ter um bom posicionamento econômico para uma empresa sem lucro não anda. Não. Uma empresa sem um social, sem fazer o social, sem fazer a comunidade, não anda. E sem pensar no ambiental, uma empresa não colhe. Isso. Ela tem que ter noção do que está acontecendo no meio ambiente, o que ela pode mitigar, o que ela pode otimizar. Só que tu não pode não só pensar no social e querer só pensar no econômico, tem que trabalhar nesse pilar junto, né? Esses três têm que andar junto para ter uma sustentação. Uma sustentação, não a curto prazo, a longo prazo. A nossa empresa ficar moderna, né? Então, são inúmeras ferramentas de gestão. Eu sempre comento, essas decisões são bem complexas. E eu vou, antes de passar a palavra, Walter, eu sempre comento, hoje a grande dificuldade que eu vejo quando a gente vai fazendo as consultorias dos empresários é a falta de liderança nessa parte de governança. Eu não sei se são as gerações, Walter, as gerações novas, as novas formas das pessoas entrarem dentro das organizações, elas não querem liderar, elas não querem tomar decisão de negócio, assumir responsabilidade. Isso está deixando os empresários, principalmente quem trabalha na parte de governança, né, meio que aflitos, porque essas pessoas serão os líderes do futuro, serão as pessoas que vão tomar as ações de governança para quando nós ficar velhinho. E aí isso está dando medo. Mas às vezes já também, pelo que eu percebo, é também o fato da centralização. Às vezes é a disruptura, é desconstruir e construir. Tá? Por isso que todo esse processo do ESG, ele passa pelo processo educacional. O processo educacional é a melhor mitigação que se faz para que toda essa engrenagem do ESG consiga funcionar dentro de uma organização. Então, não é sair implantando os procedimentos, mas principalmente olhando a matriz de materialidade, depois olhando toda a matriz de risco socioambiental e criando as mitigações. E a cultura, né? E chegando na conclusão. E trabalhar a cultura. Que isso é um ciclo, né? É um plan, do, check and action o tempo inteiro, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar o tempo... Aprender fazendo, aprender fazendo, tá? Você tem que ir batendo nessa tecla do aprender fazendo, tá? Até que vai chegar um ponto que isso é cultural. Eu gosto de usar um exemplo muito interessante, que é um outdoor numa estrada. Você colocou hoje um outdoor na estrada. Por que uma propaganda de outdoor o contrato é curto? Tá? Porque sempre as pessoas vão lá, passam e acostumam com a paisagem. Tá? O momento que você acostumou com a paisagem, isso faz parte da rotina. Então, hoje nós conseguimos perceber nos diagnósticos que muitas empresas, inclusive, elas acostumam com determinados custos. Às vezes você tem lá uma empresa que tem custos de manutenção altíssimo, né? Ela não tem programação de manutenção de máquina, ela tem parada de máquina e aí faz manutenção. Aí você para a produção, afeta a entrega, tá? Quando ela virar a chave e ela entender o ciclo de vida daquele equipamento, aí sim eles vão saber fazer uma boa gestão. Então, e a cultura do profissional. Quem está à frente dos departamentos tem que entender essa engrenagem, né? Até mesmo onde começa a minha responsabilidade é onde termina a minha responsabilidade e começa a sua, tá? Quando toda essa engrenagem aí ela estiver funcionando, tá? As empresas estão muito preparadas e competitivas. Então vamos lá, recapitulando, Walter, que nós falamos nesse podcast até agora, né? Trabalhamos a parte ambiental, a parte social e agora essa última parte de governança e nós vamos aí para nossas discussões finais, Walter. Vamos fazer uma conclusão do como é que foi o nosso primeiro podcast, aí, esse nosso primeiro episódio aí. Esperamos aí que ter novos episódios, né? Trabalhando esse guarda-chuva enorme do leque ESG. E aí vamos tentar, né, que os nossos ouvintes também participem, mandem perguntas, mandem questionamentos aí e que possam contribuir para esse novo mundo ESG, né, Walter? E aí eu já vou me despedindo desse podcast, né?
por ser do primeiro. Eu agradeço a parceria do Walter, agradeço a parceria do Instituto Bertol. Dentro desse Instituto Bertol, né, as empresas Russell Bedford do Brasil, a Gap Soluções em Compliance, a Bertol Sociedade de Advogados, que nos apoiam, né, nesse novo rumo, nesses novos episódios que vão vir para frente sobre ESG. Então, agradeço aí, esperamos que nos próximos meses, próximos anos, né, essa conexão ESG aí se perpetue dentro do Instituto e que possa trazer soluções para inúmeros problemas empresariais em inúmeras empresas. E aí eu já, encerrando, né, deixamos o nosso nome à disposição e o meu do Walter, nós somos consultores aqui dessas empresas, principalmente do Instituto, trazendo aí a referência em ESG para o sul do Brasil. Walter, contigo suas considerações finais. Maravilha, Jean. Eu gostaria de deixar como consideração final para a nossa audiência que ESG é uma ferramenta poderosa de gerenciamento de riscos. Não confundir ESG com desenvolvimento sustentável, tá? O ESG bem estruturado, ele pode nos levar ao desenvolvimento sustentável e, inclusive, ter a aderência das ODS, tá? Adorei o nosso podcast. Eu acho que tem que ser através da simplicidade e da desmistificação dos conceitos, tá? Breve aqui nós estaremos entrevistando aqui na mesa com o Walter e o Jean, outros profissionais da área. E já temos alguns podcasts quentinho, com roteiro, com pessoas já temos surpresas aí de nomes aí interessantes, né? Então eu quero me despedir, desejar a toda a nossa audiência aí um excelente dia e até o próximo podcast. Um privilégio estar contigo, Jean. Um privilégio estar contigo. Até mais. Tchau, tchau.